Eu quero saudar a toda essa igreja que está presente aqui e a toda a igreja que vai nos estar acompanhando através das mídias sociais. Quero pedir aos irmãos que abram a Bíblia no capítulo 16 de Gênesis. Gênesis, capítulo 16, vamos ler o que está escrito, versículos 7 e 8. Gênesis 16, versículos 7 e 8. Onde está escrito assim: tendo-a achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Amém. Os irmãos podem sentar. Este é o momento em que a serva de Sarai, a escrava egípcia Agar, ela é confrontada por causa do mau procedimento dela e ela se rebela e foge. Ela não conhecia o caminho no deserto de Sur, porque nunca tinha estado ali. Ela veio do Egito e ela conhecia talvez um pouco o Sinai, o deserto. Mas agora, esse trecho, eu gostaria que os irmãos firmassem a sua meditação numa mulher grávida, sozinha, sem família, sem direção, no deserto. Nesse momento, ela para junto a uma fonte e talvez nunca alguém deu atenção a ela. Talvez ela nunca foi o centro da atenção de ninguém. Com certeza ela tinha sido vendida como escrava, ainda menina. E eu não sei por quantos senhores ela já tinha passado, quando veio a ser comprada por Abraão, para ser a escrava de Sarai, sua esposa. Agora ela ouve a voz de Deus que diz: Agar, serva de Sarai, de onde vens? Para onde vais? E ela responde: fujo. A resposta dela é direta, é imediata, mas é como uma flecha na direção do nada, do ermo. Ela não sabia para onde ia. É interessante que para todos aquela mulher era apenas uma escrava, mas Deus a vê como pessoa. Deus a vê como alguém que tem nome. Ele a chama pelo nome, ele indica o seu status. Agar, serva de Sarai. E Deus aqui faz a ela pergunta. E eu sempre gosto de dizer: por que Deus faz pergunta? Se Ele conhece todas as respostas. Deus, quando faz pergunta, é porque Ele quer que nós busquemos a resposta. Agar, de onde vens? Para onde vais? É possível que Agar soubesse de onde ela veio. Eu vim da casa de Abraão. Para onde vais? Não sei.
ela foi muito clara a dizer, fujo. Ela não disse de onde vinha, nem para onde ia, ela disse, fujo. Da presença de Sarai, minha senhora. Ora, ela era uma pessoa sem destino. Deus não nos criou aqui na terra, não nos trouxe a este mundo para sermos fugitivos, para andarmos perambulando. Ele nos criou com um propósito. E se ele pergunta, de onde vens, para onde vais, é porque ele quer que saibamos de onde viemos e para onde vamos. Vou dar mais um texto, e eu não vou pedir para os irmãos lerem todos os textos, porque senão nós não vamos sair daqui nem de madrugada. Mas esse texto está em Êxodo 3, principalmente os versículos 7 e 8, quando Deus chama Moisés no deserto. Deus diz para Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo, eu ouvi o seu clamor, eu desci para tirá-lo da terra do Egito, da casa da escravidão, e levá-los à terra que mana leite e mel. Eu vi, eu ouvi, eu desci para fazer uma obra completa. Eu tiro daqui e levo para lá. Deus disse de onde ele tira e para onde ele leva. O que significa, tem início e tem fim, tem origem e tem destino. Deus trabalha com movimento. A caminhada de Deus agora chama a memória para ser impregnada em algo que existe uma relação, um movimento de partida, olhando e sonhando com o ponto de chegada. Quando o povo saiu do Egito, sabia, terra prometida, Canaã, é para lá que nós vamos, é para lá que o Senhor vai nos levar. Nesse ínterim, nós sabemos que muitas coisas aconteceram, mas Deus diz, eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o seu clamor, eu desci e eu vou tirá-los da terra do Egito, da casa da escravidão, e eu vou levá-los à terra que mana leite e mel. Isso é um trabalho completo. Sabemos outro momento. Lá no capítulo 13 do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, eu não sei, talvez os irmãos estão tendo dificuldade de me seguir, mas o nosso assunto é caminhada, é peregrinação. Eu estou dando alguns momentos a respeito da nossa caminhada, mas nós vamos chegar lá. Não estou enganada, não. No capítulo 13 do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, há um momento em que Jesus está sentado à mesa com seus discípulos. E ele tem um insight. Ele tem um insight. A Bíblia diz, sabendo Jesus que tudo o Pai colocou em suas mãos, sabendo que ele viera do Pai e sabendo que ele voltava para o Pai, ele tomou uma bacia de água, a toalha, as vestes de cima e passou a lavar os pés dos discípulos. O que aconteceu ali? Jesus Cristo parou
e pensou: tudo, tudo, tudo o Pai colocou em minhas mãos. Eu sou o Senhor dos céus e da terra. Eu sou o Senhor de todo o universo. Eu sou o dono de todas as coisas. Eu sei de onde eu vim. Eu vim do Pai. Eu conheço a minha origem. Eu vou para o Pai. Eu conheço o meu destino. Sei de onde vim. Sei para onde vou. Sei quem eu sou. Por isso, eu posso lavar os pés de pecadores. Nós vemos que depois desse insight de Jesus, nós partimos para o último texto. Não vou mais ficar dando textos. Esse é o último. Ainda falando sobre caminhada, sobre peregrinação. Deus estabeleceu festas para Israel. Eu sou uma estudiosa das festas de Israel. Eu amo as festas de Israel porque eu sei que Deus não estabeleceu aquelas festas para o povo se divertir apenas, não. Tudo apontava para hoje. Eu amo. Lá em Levítico 23, do versículo 41 ao 43, Deus ordena a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias do mês 7º, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Celebrareis esta festa ao Senhor, a festa dos tabernáculos, cada ano, como estatuto perpétuo, pelas vossas gerações. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor. Nós vemos aqui Deus dar atenção a essa trajetória. Início, Egito, final, Canaã. Este percurso, de onde vens para onde vais. Por que Deus ordena que Israel celebre esse movimento todos os anos por 7 dias, como estatuto perpétuo? Ora, se você habita em tendas, tendas não têm alicerce, tendas não se firmam, eram tendas de galhos de árvores. E eles não ficavam ali. Se eles passaram 40 anos no deserto, seriam muitas vezes em vários lugares pelo deserto que eles armariam tendas. Nós precisamos saber que esta atitude sinaliza para uma visão de Deus para o seu povo escolhido, olhando para a promessa, andando na direção da promessa. As festas que Deus deixa para Israel
são celebrações que apontam o plano de redenção. A festa da Páscoa, a Páscoa dos judeus, mas aponta para a ressurreição, aponta para a libertação, aponta para o Cordeiro. Pentecostes aponta para o evangelismo, quando Jesus Cristo diz: ide, fazei discípulos de todas as nações. O que significa isso? De todas as línguas, de todos os idiomas. Lembra que no dia de Pentecostes, os que estavam ali de várias nações ouviram a palavra na sua própria língua? Em quantas línguas o Espírito Santo traduziu o sermão de Pedro? Então, Pentecostes aponta para o evangelismo, para o evangelho pregado a todas as nações. Olhamos a festa das trombetas, que é a minha predileta. A festa das trombetas aponta para o arrebatamento, porque existem muitos toques de trombetas, mas a trombeta do arrebatamento é um toque só. É um toque que nunca foi soado em todo o universo, porque no dia que soar aquela trombeta, todos os que estão em Cristo serão arrebatados da morte ou da terra. Se morreram afogados, se morreram queimados, se morreram no leito do hospital, se morreram onde quer que seja, eles ressuscitam em Cristo e se encontram no ar e chegam, como está escrito no capítulo 19 de Apocalipse, num barulho tremendo, cada um falando na sua própria língua. É o arrebatamento da igreja. Mas hoje, vamos falar de uma festa que está muito próxima de nós. É Tabernáculos. Tabernáculos fala desta peregrinação. Esta peregrinação da morte para a vida, do Egito para Canaã, da promessa para a posse da promessa, da terra para os céus, do mundo para o reino de Deus. Tabernáculos, porém, só é possível quando acontece aquilo que está escrito em Levítico 23, no versículo 42. Todos os naturais de Israel. Nada acontecia em Jerusalém. Estava uma cidade devastada no tempo de Neemias. Uma cidade devastada, muros derribados, mas Neemias chega e levanta os muros. As portas que antes eram queimadas, agora estavam nos seus portais. Tudo pronto. A cidade que antes era devastada, sem privacidade, entrava e saía quem quisesse, animais, forasteiros, uma cidade envergonhada, um povo humilhado, uma cidade exposta. Agora, essa cidade voltava a ter privacidade. Tinha passado o tempo da humilhação,
tinha passado o tempo da vergonha e agora se torna o lar novamente. Se torna o lar com suas paredes levantadas, suas portas no lugar. Então a Bíblia diz que os judeus vieram de todas as cidades. Quando você lê o capítulo 8 de Neemias, ninguém convidou, ninguém chamou. As pessoas vinham, era o lar, era a casa, era possível. Foi feito o censo. Só judeus estavam ali. Foi purificada a linhagem sacerdotal no capítulo 7. Agora, o lar está pronto. Aquele povo, quando vê a sua cidade com os muros no lugar, tudo que foi feito, eles sentem saudade do Deus de Israel. Eles sentem saudade do livro da lei. Eles se lembram da sua história e a Bíblia diz que eles vieram como um só homem, sem ninguém chamar. E eles entram na cidade e aí eles procuram Esdras, o escriba, e pedem para que Esdras leia para eles o livro da lei que Deus deu a Moisés. Meus irmãos, hoje em dia o púlpito nas igrejas virou até picadeiro. É um lugar onde se fala o que quer, porque ninguém tem consciência de que está prestando um culto a Deus. Fazendo um parênteses, Deus está sendo adorado desde toda a eternidade. Deus criou anjos e arcanjos, querubins e serafins, e toda sorte de um exército celestial que o adora. Deus está sendo adorado. A Bíblia diz que os seres viventes não cansam de proclamar, nem de dia, nem de noite, a santidade de Deus. Quando o culto começa aqui, nós invadimos um culto que já existe. Nós estamos invadindo. Chegamos diante do nosso objeto de adoração, que é Deus. E ali nós prestamos o nosso culto. E se é a palavra de Deus, nós ouvimos Deus falar pela voz do pregador, que é o profeta. Hoje, as pessoas esqueceram que o culto não é um momento para diversão. E então, a palavra púlpito, que é escrita uma única vez na Bíblia. Você anda em todos os livros da Bíblia. Único lugar onde você vai encontrar a palavra culto é em Neemias, capítulo 8, versículo 4. Porque foi feito um púlpito de madeira para que o escriba Esdras lesse a palavra de Deus. Agora, Neemias recua, Esdras toma a frente. Esdras estava em Jerusalém 13 anos antes. O povo agora vem e pede. O povo agora quer. E a Bíblia diz que Esdras começou a ler a palavra desde a alva. 5, 6 horas da manhã, até o meio-dia.
5, 6 horas de leitura da palavra. Hoje o povo não estava aguentando 40 minutos. Tem ar-condicionado, tem cadeira, tem cafezinho. Não aguenta. Enquanto eles ouviam a palavra de Deus, eles choravam. Eles gemiam. Por causa do seu coração compungido. Aquele povo chorava tanto, que lá pelo meio-dia, os levitas, os sacerdotes, Neemias, disseram para o povo: para de chorar. Hoje é festa ao Senhor. Não choreis. Comei carnes gordas, bebei bebidas doces, distribuí alimento para aqueles que não têm. Porque é festa ao Senhor. A palavra de Deus. No outro dia cedo, os cabeças de família estavam lá pedindo a Esdras para ler de novo. E na leitura, descobriram que eles não estavam também celebrando a festa dos tabernáculos. Imediatamente chorando, se arrependeram, porque a festa da caminhada, a festa da saída do Egito e entrada em Canaã, tabernáculos, não estava sendo celebrada, e Deus tinha dito que era para celebrar a festa do 7º mês por 7 dias, como estatuto perpétuo pelas vossas gerações. Então eles ali se arrependeram e todos saíram e foram pegar galhos de árvores e todos fizeram suas tendas e 7 dias celebraram tabernáculos. E todos os dias havia leitura da palavra. E houve grande alegria. E este avivamento que vem como resultado de ouvir a palavra de Deus. Esse povo aprendeu que a seriedade de se ter a consciência de onde eu vim, para onde eu vou. Isso que Deus quer saber. Se Deus aparecesse aqui agora e lhe perguntasse: de onde você veio? Para onde você vai? Talvez você respondesse: eu vim da minha casa, eu volto para a minha casa. Mas não é isso que Deus está perguntando. De onde vens? Para onde vais? Nós lembramos de um livro, quando eu era adolescente, todo mundo lia esse livro. Faz muito tempo, né? A grande maioria aqui não era nascida quando eu já era adolescente. O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry. Esse livro foi escrito por um homem que ele era historiador, era piloto de avião e também era geógrafo. E ele, baseado na forma esférica do planeta Terra, entre tantas coisas lindas que ele diz assim: quem caminha sempre na mesma direção acaba voltando ao ponto de partida. Então, você pega uma esfera que representa a Terra e você põe o seu dedo em cima, que indica o Polo Norte, e você vem circundado a Terra com o seu dedo, vai, passa pelo Polo Sul e volta, e você chega no norte de onde você saiu.
significa que você volta para o princípio. Quando Jesus Cristo diz, eu vim do Pai, e eu volto para o Pai, significa que ele olhava o retorno, ele sonhava com o retorno, ele queria o retorno. Ora, a Bíblia deixa claro que nós não fomos fabricados pelo nosso pai nem pela nossa mãe. É possível que o seu pai não saiba fazer esse microfone? Como é que ele ia fabricar você? Sua mãe, por acaso, sabe fazer esse copo? Não. Como ia fabricar você? Todos nós somos criação de Deus. O nosso Deus é o único que é Jeová Elohim, que tem em si todo o poder da criação. Ele deixa claro, quando ele fala com Jeremias, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que saísses do ventre, eu te constituí e te consagrei profeta às nações. Quando o salmista, no Salmo 139, ora, ele diz para Deus, tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Os meus ossos não foram de ti encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Tu me viste a substância ainda informe, e no teu livro todos os meus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia. Uma das coisas que nós vemos, quando Deus faz pergunta a Jó, ele diz, Jó, onde tu estavas? Capítulo 38 de Jó. Quando eu lançava as profundezas da terra, versículo 7. Quando as estrelas da alva alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Se nós formos pela Bíblia, nós vamos descobrir que nós viemos de Deus. De onde você veio? De Deus. Para onde você vai? Para Deus. Porque você vai para o lugar de onde você veio. O lar da nossa alma é Deus. O sonho da nossa alma é a casa do Pai. O desejo de cada um é o Pai. Muitas vezes não sabemos disso. E existe uma palavra, nostalgia. Essa palavra vem de dois vocábulos gregos, nostos e algos, que significa saudade do lar. A nossa alma tem sede de Deus. O vazio que ficou em nós, pelo fato de nós termos sido desconectados de Deus, o dano é muito grande. Mas ficou uma marca em nós. Ficou um sonho. Nós tentamos preencher esse vazio a todo custo, mas nós não conseguimos. Eclesiastes é o livro que nos ensina sobre isso. Quando esta alma sai procurando preencher o seu vazio,
nas festas, no poder, no dinheiro, no amor, no vinho, nas riquezas, em tudo. Mas no final ela diz, tudo é vaidade. É correr atrás do vento. Porque existe em nós uma saudade, um vazio, que só é preenchida pela presença de Deus. Nós vamos buscar preencher, mas o vazio continua. Nós viemos de Deus, e se nós não sabemos que precisamos caminhar para Ele, estaremos como Agar, fugindo. Você sabe como é que vive um fugitivo? Vou lhe contar. O fugitivo não tem direção, ele tem mania de perseguição, ele não confia em ninguém, ele não tem sossego, ele não tem paz, ele não tem alegria, porque ele é perseguido. Ele é um fugitivo. Ele não sabe para onde vai, porque ele não tem segurança em nada. Mas o peregrino tem. O peregrino tem um mapa de viagem. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Há mais de 25 anos, eu tenho o hábito de sair daqui em dezembro e voltar no início de fevereiro, porque é a época em que eu dou férias coletivas lá no meu projeto, e normalmente no mês de janeiro as igrejas não chamam para pregar, então eu não recebo oferta. Mas no final do mês eu tenho que pagar salários, encargos sociais, consertar o que foi quebrado lá no projeto, eu tenho que trabalhar. Então, tem uma pastora lá nos Estados Unidos, a pastora Lídia, no início era uma outra, que faz uma agenda para mim, para Estados Unidos e Canadá. Quantas vezes eu cheguei lá no dia 21, 22 de dezembro? Eu chego no aeroporto de Washington, ela vai me buscar. Ela mora em Manassas, na Virgínia. Me leva para a casa dela, me dá um café, apresenta para mim uma pasta, assim, de passagens aéreas, do programa que eu tenho que cobrir. Eu tenho todas as igrejas que eu vou, todas as passagens de um canto para o outro, todos os telefones de todos os pastores, para começar a minha caminhada. Oro em cima daquela pasta, e ela me leva de novo no aeroporto, já no Reagan, que é doméstico, para eu começar. E eu começo, e viaja para cá, e viaja para lá, e viaja, e vai para o Canadá, e volta, e continua viajando todos os dias. Todos os dias. A primeira semana é fácil. A segunda, na terceira, eu começo a pensar em casa. Frio de pegar 44 abaixo de zero. Que a minha cegonha veio da África. Eu digo para vocês, na última semana eu estou riscando, fazendo minha contagem regressiva. E quando eu chego no avião, na viagem de volta para casa, eu choro de alegria, porque eu estou voltando para casa. Eu, no aeroporto, eu digo, Senhor, recebe esse buquê de flores. Cada igreja seja uma flor que eu te entrego. E te agradeço que tu estás me levando para casa. Não sei se é para casa de cima ou de baixo, mas é o Senhor que está me levando. Aí eu saio do inverno, da neve, do gelo, e venho para o Rio de Janeiro, 40 graus.
Aí eu chego na minha casa toda empoeirada, quente, água na geladeira e nada mais. Eu choro de alegria. Eu cheguei em casa. Eu não quero saber de todas as coisas de Estados Unidos e Canadá, hotéis lindos, igrejas maravilhosas. Eu cheguei na minha casa. Peregrinar é ter um mapa de viagem, é saber que no final eu retorno para minha casa. Deus não nos chamou na terra para sermos fugitivos. Ele nos chamou na terra para andarmos olhando a nossa casa de volta. Nós viemos de Deus. Nós estamos indo de volta para Deus. Nós precisamos ter o nosso mapa de viagem e saber que a qualquer momento o Pai pode dizer: a viagem terminou aqui. Vem, bendita do meu Pai. Nós vemos Deus estabelecer festas para lembrar o povo, uma vez por ano, 7 dias, de que eles estão numa caminhada para a promessa. Qual é a nossa promessa? Em Abraão, 2 descendências são chamadas. Uma descendência física, que vem através de Isaac. Uma descendência espiritual, que vem através de Jesus. A descendência física recebe como promessa uma terra física, com inimigos físicos, onde eles vão usar armas físicas. Mas a descendência espiritual, ele dá uma promessa que é um reino espiritual, onde os nossos inimigos são espirituais, onde as armas não são carnais, são poderosas em Deus para destruir barreiras, anulando sofismas e toda sorte de pensamento que se levante. Levanta o cativo toda a nossa mente à obediência em Cristo. A Bíblia diz que os verdadeiros filhos de Abraão, os verdadeiros descendentes de Abraão, eu boto aqui, são os da fé. Então, temos uma promessa. Capítulo 24 do Evangelho de Lucas, versículo 49. Jesus, à sombra da sua subida para os céus, ele diz para os seus discípulos: eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele os levou para Betânia, e lá, enquanto ele dava as últimas bênçãos, ele começou a descolar do chão e a subir. Envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ora, quando vem o Espírito Santo, nós percebemos claramente que começa o final dos tempos. Algumas pessoas pensam que o final dos tempos é agora. Engano seu. Lembra que Pedro já falava do final dos tempos? Paulo já falava, século I. O final dos tempos
começou. Teve o momento em que Deus, o Pai, operava. O momento em que Ele enviou seu Filho. E agora o ministério é do Espírito na igreja. Nunca se viu aqui na terra o que nós temos presenciado hoje. Se você quer mais sinais da decadência do mundo, da desvalorização dos princípios de Deus, há momentos em que eu já cheguei a pensar, será que já houve o arrebatamento e eu fiquei? Não podemos imaginar pior do que já está acontecendo. Final dos tempos. Um sinal forte, fora todos os que vemos, os mártires. Quando o Cordeiro abre o quinto selo, ouve-se debaixo do altar a voz dos mártires que dizia: até quando, ó poderoso Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? Então foi-lhes dada uma vestidura branca e dito a eles que esperassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus irmãos e conservos que haviam morrido daquela forma. Então Deus tem um número certo de mártires para se completar. Deus tem um número certo de mártires. E nós sabemos o valor do sangue de um mártir. Porque o primeiro mártir na terra foi Abel. Agora, ali perto da onde Abel foi martirizado, de Bagdá para o norte do Iraque, tem um lugar que nós sabemos aonde foi a Torre de Babel, que é onde está a Torre Espiral de Samara. Foi fundado um estado. E esse estado existe não para matar feiticeiros, não para matar prostitutas, não para matar outros assassinos, só para matar cristãos. E quanto mais eles matam cristãos, mais o cristianismo avança no Iraque. Porque Jesus Cristo diz: eu edificarei a minha igreja. Mais e mais, o número de mártires se avoluma. Deus tem o número de mártires para se completar. Nós estamos muito próximos. De onde vens? Para onde vais? Com certeza, você veio de Deus. Você volta para Ele, quer você queira, quer você não queira, você está de volta para Ele. O conselho que eu lhe dei, é que você volte a Deus como seu Pai. Porque todos voltarão a Deus como Deus. Pobres e ricos, pequenos e grandes, escravos e livres, ricos e pobres, todos comparecerão diante do trono branco. Mas Jesus Cristo diz: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele não disse: ninguém vem a Deus, senão por mim. O espírito vai a Deus? Vai. Macumbeiro vai a Deus?
vai. O mentiroso vai a Deus, vai como Deus, como juiz. Mas nós que estamos em Cristo, vamos a Deus como Pai. Temos o nosso Cordeiro para apresentar. Vou dizer uma coisa para você. No Antigo Testamento, um homem descobre que pecou. Pequei. Eu vou morrer. Corre, compra um cordeiro, vai lá no átrio, entrega o cordeiro para o sacerdote. O sacerdote examina o cordeiro para ver se o cordeiro preenche todos os requisitos, se ele não tem defeito. Não tem defeito, o altar de holocausto é uma mesa de madeira de acácia forrada com cobre. Não é? Cada canto tem um chifre para amarrar animal de 4 patas. Então ele amarra ali o cordeiro, sacrifica. O homem está livre do pecado. Sabe por quê? Porque o cordeiro morreu no lugar dele. O cordeiro morreu à morte dele. Né? Você sabe que essas coisas não mudaram. Uma das coisas, ou talvez o que eu acho de mais lindo aqui, é que o sacerdote não examinou o homem. Ele não examina o pecador, ele examina o cordeiro, ele examina o animal. Ele não examina o pecador. Quando nós temos consciência do nosso pecado, nós vamos a Deus. E nós levamos Jesus, o nosso cordeiro. E Deus não examina a nós, Ele examina o cordeiro. E como o cordeiro que nós levamos é puro, é imaculado, é sem defeito, Ele aceita o sacrifício desse cordeiro e Ele não me examina, porque se Ele me examinar, eu estou morta. Porque quem pecou fui eu. Mas eu preciso do cordeiro para levar a minha morte. Ele proveu para mim um cordeiro. De onde você vem? Para onde você vai? De onde você vem é de Deus. Ele provê situações na sua caminhada. E você vai de volta para Ele, levando o cordeiro. Porque nessa caminhada você se descobre indigno, pecador. Então, para você voltar para Deus, você volta com o cordeiro. A Bíblia diz: em pecado me concebeu minha mãe. Você já nasce pecador. Mas quando você chega na sua volta, você leva o cordeiro. Você é filtrado no cordeiro. E você é filho de Deus. Queria fazer uma pergunta. Se você tem certeza da sua filiação em Cristo, se você tem certeza que você precisa de Jesus, renda-se apenas e diga: Pai, eu reconheço que sou pecador e que pecado resulta em morte. Eu sei que eu vim de Ti. Tu me formaste no ventre da minha mãe. Mas eu preciso do cordeiro puro
e tu proveste para mim o sacrifício. Agora eu caminho para ti e levo na minha mão a tua palavra e no meu coração também. Eu me rendo a ti, Senhor, porque sei que se tu olhares para o meu pecado, ninguém vai subsistir. Por isso eu venho a ti na provisão que tu me ofereceste, o sangue do teu próprio filho. Eu me rendo a Jesus. Eu preciso de Jesus. Eu quero caminhar com Jesus. De onde eu vim do Senhor. E eu volto para o Senhor. Bendito seja o seu nome pela sua misericórdia. Eu lhe agradeço por isso em nome de Jesus. Amém.